pai de 75 anos, ele é hipertenso, diabético. Uma das minhas preocupações quando eu me mudei para minha própria casa seria como ele ficaria, né? O meu pai, já que eu morava com ele há tanto tempo. Na pandemia, então, eu adquiri o hábito de visitá-lo pelo portão, para não colocá-lo em risco. E numa dessas visitas eu me deparei com uma situação em que me estranhou, né? Eu cheguei no portão, eu vi alguns carros na frente da casa do meu pai e ao adentrar eu vi um grupo de 6 a 8 pessoas dentro da sala do meu pai, pessoas que eu nunca tinha visto, e eu percebi então que estava ali acontecendo um encontro de mulheres para fazer unha. Esse encontro ele foi motivado pela minha irmã mais nova, ela é enfermeira atuante, ela não está em isolamento. E eu me deparei com essa situação que, ao meu ver, é uma situação muito perigosa, né? Eu não encontrando nenhuma via de diálogo com ela, eu então procurei alguém que pudesse me ajudar. A princípio eu não sabia quem seria, qual autoridade procurar. Vendo na internet, eu encontrei o site do Ministério Público do Distrito Federal e a Central Judicial do Idoso. E foi aonde eu procurei auxílio, né, para que eu pudesse encontrar alguma ferramenta de proteção para o meu pai. E eu decidi então que eu ia prosseguir com a denúncia, né, com o pedido de auxílio da CJI. Eu já calculei que a dinâmica familiar seria alterada, né? Eu achei a atuação da CJI muito delicada, muito ética, muito sensível, muito profissional, levando em consideração todas as delicadezas que tem a relação familiar, né? E a minha irmã, ela foi acionada, os funcionários da CJI tiveram uma conversa com ela na medida do possível, né? Do isolamento. E eu creio que isso causou, sim, uma maior conscientização nela. Sinto que a rotina na casa do meu pai e a proteção das ações lá dentro estão sendo mais bem administradas, bem zeladas, e foi muito positiva a intervenção do Ministério Público lá em casa. O Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes é uma instituição que abriga 70 idosos em situação de vulnerabilidade. Nós temos também 65 funcionários. E quando a gente fala de 65 pessoas entrando e saindo da instituição todos os dias, é muito fácil para a gente entender como é difícil a gente controlar a entrada de uma doença dentro da instituição. Desde o início, a gente começou a reduzir o número de visitas. Depois a gente restringiu totalmente o ingresso de qualquer pessoa. Nós tomamos medidas também de prevenção, dessa parte de higienização, medição de temperatura. Começamos também a solicitar que os funcionários trouxessem a sua roupa de casa, e a gente foi sentindo o que a gente precisava fazer para a gente conseguir conter isso aí, né? Nós ficamos assim apavorados, principalmente porque os idosos são a população mais vulnerável para essa doença. Os nossos idosos sempre estiveram acostumados a atividades fora da instituição, eles iam à feira toda semana. Muitos não entenderam o porquê daquilo que estava acontecendo. Poucos nossos idosos a gente conseguiu conversar, muitos só sentiram a falta das pessoas lá fora. A gente conseguiu manter o clima, mas pelas atividades que a gente deu continuidade. Semanalmente, nós fazemos reuniões esclarecedoras, de mobilização, com trabalho de equipe. Isso aí está sendo um elemento motivador muito grande. Eles prestam para essa comunidade aqui um trabalho essencial. Lá no dia 14 de maio, foi o primeiro dia que a Secretaria de Saúde esteve conosco fazendo o primeiro teste. Eles identificaram 4 idosos já com a doença e uma funcionária. A gente conseguiu até hoje que 16 familiares acolhessem os seus idosos por esse momento. A coisa foi evoluindo muito rapidamente. Quando a gente teve o primeiro óbito, a gente pensou assim, será que a gente vai dar conta? E a gente foi criando forças, né? A gente chorou muito, a gente sofreu muito, a gente continua chorando. A doença, ela é muito cruel. De um dia para o outro, ela já muda totalmente o seu quadro. E hoje a gente está com 3 idosos hospitalizados, 2 óbitos, 13 idosos no isolamento dentro da instituição, e a gente tem ainda 29 idosos que a gente está em outras dependências do lar. Quando a gente teve as primeiras internações, a dificuldade que a gente estava tendo até de saber notícia desse idoso, de saber se o idoso comeu, tudo isso nos levou a atender esses idosos dentro da instituição. Nosso sonho seria que a gente tivesse um local onde esses idosos estivessem resguardados de cuidados, não com enfermaria cheia de pessoas. A gente espera que a gente consiga resguardar essas pessoas para que eles tenham
um atendimento digno para que eles consigam receber aquilo que eles merecem. O que a gente vê é que o isolamento social, que é necessário para reduzir a transmissão e proteger esses idosos que fazem parte desse grupo de risco, que são pacientes que têm múltiplas comorbidades, como hipertensão, diabetes, esse isolamento acabou afetando a saúde mental. De que forma? Muitos pacientes passaram a ter transtornos de humor, como depressão, isso levando a sintomas físicos como dor, alteração de apetite, às vezes de sono. O excesso de notícias, às vezes falsas, exageradas, acaba levando ansiedade, medo, pânico. E outro problema é a questão daqueles idosos que são lúcidos, orientados e autônomos, que tinham as suas rotinas do dia a dia. Muitos desses idosos são resistentes ao isolamento. Um desafio para explicar para esses idosos a importância desse isolamento. Outro desafio é relacionado com as famílias, porque isolamento físico é diferente de solidão. Então, explicar para as famílias que aquele contato via telefone, via videoconferência, ou então a interação com aquele idoso que vive num ambiente que tem outras pessoas, famílias, filhos, trazer esse paciente para um meio de importância, que ele é importante, como por exemplo, algumas atividades que faz dentro de casa, como atividade física, alguns movimentos, assistir filme. E isso trouxe também um desafio para mim. Eu, como geriatra, e meus idosos gostam desse contato físico, de abraçar quando sai da consulta, daquele aperto de mão. Isso já não existe mais agora nesse momento. A mudança para mim é de ficar em casa o tempo todo, porque eu sou de risco, né? 82 anos. Agora eu estou aproveitando, ficando quase sem fazer nada, só as tarefas de casa e assistindo televisão. Continue praticando a quarentena, que é importante, muito importante para todos os idosos, e que não deixe de cumprir todas as exigências, tudo que se manda para fazer nessa quarentena. Se puder, faça alguma coisa na mente para que a mente não saia do prumo, como se diz, e que veja com leveza tudo que está se passando agora, para poder, depois dessa pandemia, você estar bem de saúde, com a mente, para fazer o que você deseja fazer, tudo de bom, porque a vida é bela, a vida deve continuar com leveza e é muito bom viver.